noite, amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Você que é visitante, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém? Amém? Amém. Eu gostaria que você pegasse na mão do teu irmão. Eu estava ali na sala, estava dando uma meditada com Deus. Deus falou assim: toca o chofar. Faz tempo que não toca o chofar. Deus falou assim: toca o chofar. E eu não questionei, eu não entendi, eu não compreendi. Eu só vou ser obediente, amém? Se ele falou para tocar o chofar, eu vou tocar o chofar. E Deus vai fazer nessa noite aqui, meu irmão. Não estou preocupado, eu sei que é bom quando vem de Deus. E a gente sabe que as lutas se levantam pelas nossas vidas. Mas o mais importante é a gente saber que Deus ele está na direção de todas as coisas. Amém? Cadê o Julinho? Manda ele vir para cá em nome de Jesus. Ei, pega teu chofar também. Quantos têm certeza da vitória? Diga amém. Amém. A vitória virá sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Estive preparando a palavra da tarde, Deus me ministrou que as pessoas sairão do cativeiro nessa noite. Aleluia. Pega dele. Fecha os olhos. Cuida da tua cabeça, em nome de Jesus. Oh Deus. prosperidade venha sobre a vida de cada pessoa. Que o teu maná
pessoas, busque a verdade e não vá atrás de experiência. Que a verdade não está diferente. Amém? Livro de Oséias, o profeta Oséias, capítulo 4, verso número 6. Se existe alguém sem Bíblia, por favor, dá uma carona para ele em nome de Jesus. Oséias, capítulo 4, verso número 6. Depois do livro de Daniel. Oséias, capítulo 4, verso número 6. Pastor, então o livro de Daniel, está na Bíblia. Oséias, capítulo 4, verso número 6. Quando você encontrar, diga amém. Amém. Ele encontrou, fala assim, daqui a pouco eu encontro. Amém. Falando no livro de Daniel, ou melhor, de Oséias, assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Que o bálsamo do teu azeite esteja sobre nossas vidas. É o que eu peço nessa noite, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a ti. Amém? Pode se sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Quando essa palavra diz assim: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Oséias, na verdade, estava falando para os profetas, para os sacerdotes, que na verdade estavam não ministrando mais a palavra de Deus, não estavam mais falando sobre a verdade. E Oséias, na verdade, ele traz essa exortação, dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O próprio Oséias, ele é exortado por Deus, porque para eu, como pastor, exortar alguém, a minha vida tem que estar totalmente reta e transformada na presença de Deus. Eu, para pregar a palavra de Deus, eu tenho que estar totalmente posicionado, para que eu venha ministrar a palavra de Deus, e Deus ele possa operar nesse lugar. A minha vida tem que ser o quê? Totalmente transformada. Nos dias de hoje, para você, na verdade, ser transformado, está muito difícil. Hoje, no culto da manhã, eu ministrei sobre a ceia, falando sobre o que é a ceia. Daqui a pouco nós vamos ceiar também. Mas as pessoas hoje estão sendo enganadas com muita facilidade, porque lhe falta o quê? Conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. Hoje passou, todo mundo queria ser pastor, é um título bonito, mas agora passou a ter até um pouco de descrédito, porque agora todo mundo quer ser apóstolo. Daqui a pouco alguns querem ser patriarca, e daqui a pouco outros querem ser vice-deus, e daqui a pouco estão empurrando Deus no seu trono, sentando no trono de Deus. Mas como que está a vida dessas pessoas? Como que está a minha vida como pastor? Como que está a nossa vida como igreja? E Oséias está falando, Deus está falando diretamente pela boca do profeta, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. O que é o conhecimento? Fala o termo, é a palavra de Deus, que é a verdade. Porque hoje o povo busca experiência em vez de verdade? Eu acho tão interessante quando algum irmão fala para mim: pastor, eu vi um DVD maravilhoso, mas ele não consegue falar assim: a minha vida, pastor, foi transformada através da presença de Deus. Então ele tem que ver algum DVD, ele tem que ver alguma ministração de alguém, mas ele não consegue buscar o seu conhecimento próprio, ele não consegue estudar. Sabe por que as pessoas elas colam na prova do colégio? Não é porque elas são incapazes de tirar uma nota boa, é porque elas não querem ir atrás do conhecimento, então elas querem ter facilidade. Não existe pessoa burra, irmãos.
existe pessoa boa. Existem pessoas que são voltadas para exatas e para humanas. Mas não existe pessoa boa. Aquele cara, ele é burro. Não, ele é desinteressado. E as pessoas são desinteressadas em aprender a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade. Então o que te liberta é a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Não estou entendendo, diga amém. Amém. Então nós sabemos que a experiência, ela é válida no nosso dia a dia, no nosso crescimento. Mas o Senhor Jesus, Ele não vem falar da sua experiência. O interessante é que se você pega as Escrituras, no Novo Testamento, você vai ver que Jesus não está falando das experiências que Ele teve. Ele está dizendo do que Ele pode fazer através da palavra. Quantos estão entendendo? Amém. Fala para o teu irmão assim: você pode mover montanhas através da palavra. Você pode transformar a vida da sua família através da palavra. Você pode transformar o teu filho através da palavra. Você pode transformar essa cidade através da palavra. Agora imagine uma pessoa com conhecimento da palavra, cheio do Espírito Santo de Deus. Quem vai segurar uma pessoa dessa? Ninguém, meu irmão. Amém? Então devemos saber que só a verdade pode transformar a vida das pessoas. E o que é a verdade? Irmão, o que é a verdade? O que é a verdade, irmãos? Nós questionamos estudando o que é a verdade. No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, texto conhecidíssimo que diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aí na parte B diz: e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Fala para o teu irmão, sabe qual é o nome disso? Bíblia. Conhecimento. Busque conhecimento. Busque sabedoria através da palavra. Portanto, eu entendo que a minha vida é transformada, quero que você repita comigo, através da palavra e através do Espírito. Então eu preciso ser conhecido, eu preciso ter conhecimento da palavra e preciso ser cheio do Espírito. Irmão, se você não busca, e nós somos uma igreja privada, se você não busca o poder do Espírito Santo de Deus, não vai adiantar nada você conhecer a palavra. Porque na verdade a Bíblia só vai ser mais um livro para você. É por isso que tem pessoas que quando começam a ler a Bíblia começam a sentir sono. Agora quando você começa a ler em Espírito, começa a vir as revelações da palavra sobre o teu ministério, sobre a vida de pessoas, sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país, sobre o planeta. Porque você começa a ver além daquilo que as pessoas estão vendo. Eu gosto muito de ensinar. Talvez eu não seja uma boa pessoa para ensinar, mas eu gosto de ensinar porque quando eu estou estudando, Deus começa a me trazer revelações através da palavra. Poxa, entendeu de caminho? A minha transformação de vida só acontece quando a nossa vida está afiada. Olha o que eu vou falar assim: a tua vida está afiada, meu irmão? Se ele falar assim, a minha língua está, você repreende em nome de Jesus. A pessoa que diz que a língua está afiada. Por que a língua está afiada? Porque a pessoa, ela já começa a degustar aquela resposta que vai dar para outra pessoa. Os pais antigamente eles falavam: essa criança tem a língua afiada, porque eram crianças que davam respostas muito rápidas. Mas o crente, ele tem que estar com a sua vida afiada. Quantos querem ficar com a vida afiada nessa noite?
Amém? Fala o teu irmão, não é a língua, é a vida. Amém? Então nós temos que, na verdade, ficar o quê? Com a nossa vida afiada. O que é esse afiado? Preste atenção, a nossa vida ela tem que ser o quê? Uma ferramenta cortante para fazer a diferença. Porque quando a ferramenta ela não corta direito, ela dá um trabalho incrível para cortar alguma coisa. Não é assim? E o que você vai fazer para aquela ferramenta de corte operar aquilo que você quer? Eu geralmente passo uma pedra, ainda mais quando eu estou fazendo churrasco. Porque a pior coisa para a pessoa é comer algo com uma faca sem corte. Agora vamos trazer aqui para a nossa vida. Um crente, se está afiado, como que ele é dentro da igreja? Fala para o teu irmão assim, você tem que ser afiado, meu. E todo o processo para afiar, eu nunca fui uma faca. Apesar que o meu tamanho não tem faca do meu tamanho, né? Deve ser uma reta escavadeira, né? Presta minha atenção, meu irmão. Uma faca para ser afiada, ela deve passar por um processo doloroso. Porque você vai e vai. Enquanto não está de uma forma adequada, você continua passando ela na pedra ou no espinho. Não é assim? Você vai para o espinho nessa noite, né? Só que você vai sair daqui com a tua vida afiada, com o conhecimento da palavra e tomando conquista daquilo que você tem direito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então eu faço esforço quando aquele meu material está afiado. Ao viver uma vida afiada na presença de Deus, tudo torna-se muito mais fácil. Sacode teu irmão para ele não dormir. Hoje é domingo, eu comecei a semana. E se ele abrir aquela boca de leão para você, fala para ele assim, não está legal, cara. Você precisa fechar a tua boca. Porque nós ouvimos não pela boca e pelo. Meus irmãos têm uma unção de leão, já viu? E tem irmão que tem espírito de preguiça. Chega na igreja e começa a dormir. Fala para o teu irmão, te repreende em nome de Jesus. Essa unção do sono sobre a tua vida. Mas quando eu estou afiado, e como homem e mulheres de Deus que nós somos, nós sabemos que a palavra, ela vem para três coisas. Fala para o teu irmão, a palavra de Deus, ela vem para três coisas. E você não vai gostar. A primeira é te exortar. A segunda você já gosta mais, porque é para te consolar. E a terceira você vai ficar mais apaixonado ainda, porque é para edificar. Mas na palavra de Deus, na verdade, eu só consigo ser edificado e consolado quando eu sou exortado. E quantos gostam de ser exortados, diga amém. Lá tem um cascateiro. Você não gosta de ser exortado. Você não gosta de ser confrontado. Porque quando a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Por que Deus está falando isso? Por que a palavra de Deus diz isso? Porque na verdade eu estou vivendo uma vida de desacordo com a presença de Deus. Eu estou vivendo uma vida fora da presença de Deus. E se Deus está falando, conhecereis a verdade eu não quero conhecer, porque a verdade machuca, a verdade dói, mas a verdade transforma. A verdade não pode ser sacrificada com o intuito de atrair pessoas. Hoje, meu irmão, você conversa com alguns crentes e, na verdade, as pessoas têm tantas palavras que nós chamamos palavras de... É um curso que é dado nas empresas, autoajuda. Fala para o teu irmão, você não precisa de autoajuda. Você precisa de Jesus. Então é muito fácil nós trazermos uma palavra de autoajuda. Eu estudei para isso, irmãos. Estudei
curso de autoajuda e assim por diante. Né? Times empoderados e essas coisas todas, para você ensinar a pessoa a ser alguém, para alavancar. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você vai ver que é totalmente diferente. Em primeiro lugar, para que eu venha conquistar alguma coisa, eu preciso ser transformado, eu preciso ser modificado, eu preciso mudar minha conduta, eu preciso mudar meu comportamento. E esse processo de mudança de comportamento é um processo que é complicado dentro das igrejas hoje. Porque as pessoas não querem ser transformadas. As pessoas elas querem vir para dentro da casa de Deus e continuar com aqueles carrapatos da vida. E quer continuar com aquelas pulgas da vida. Quer continuar com aqueles mesmos vícios da vida. Mas ter uma vida com Cristo é uma vida diferente. Porque é uma transformação. Nós passamos a ser um mutante. Quando nós falamos em mutante, a pessoa torna o cara velho. Não. É um processo de mudança na nossa vida. Hoje eu saí daqui, eu conversando com os irmãos, eu falei, irmão, chega na tua casa e pergunta se as pessoas que moram no teu convívio, se elas gostam de você. Qual pergunta? Esposo, você gosta de mim? Ele vai falar não. Ou vice-versa. Filhos, a mamãe e o papai são chatos? Eles são. Isso são coisas que eu preciso entender. Porque se os que andam comigo, e eu falei também, se eles ficarem em silêncio, é um perigo, irmãos. Eu trabalhei com um instrumentista que fala assim para mim, Mesquita, quando a pessoa fica em silêncio, é a pior resposta que ela dá, porque você não sabe o que ela está pensando. Então, se você fez essa pergunta para alguém da tua família e eles ficarem em silêncio, sai que é um perigo para a tua vida, meu irmão. Então comece a se questionar. Nem que faça uma fila depois para que eu aconselhe todo mundo aqui. Pastor, por que eu não parei? Por que eu não estou? Por que eu não fui? Problema. Mas pelo menos vai existir conselho. Quantos querem conselho? Fala, tu vai conseguir nessa noite, meu irmão. E aí nós começamos a viver uma vida mentirosa. Porque as pessoas dizem que gostam da gente e não gostam. Começa a viver uma vida de hipócrita. Isso dentro da própria igreja. E para ajudar a responder essa questão, existe um versículo interessante que diz, João 8,32, lá no finalzinho, né? Conhecereis a verdade, e a verdade, presta atenção, os humanos, porém, eles andam em dúvida ou incerteza do que é a verdade. Porque você vê um pastor ministrando e fala assim, será que ele está pregando é verdade? Será que o que está acontecendo na igreja é verdade? Eu tenho dúvida naquilo que aconteceu. Eu tenho algumas suspeitas que não é de Deus. Quantos de vocês já questionaram essas coisas? Eu já questionei também, irmãos. Somos normais, amém? Mas quando você prega a palavra, não tem por onde fugir. Não tem por onde ir. É por isso que ele diz, os humanos podem andar em dúvida, em incerteza, mas Jesus, ele é o quê? Ele não é uma pessoa, presta atenção, que deixa dúvida nas palavras dele. Toda vez que ele ministra, e toda vez que ele ministrava, e toda vez que você lê o que Jesus diz, fala para o teu irmão, é de uma forma clara e evidente. Então ele fala a verdade, de uma forma exata e objetiva. Fala para o teu irmão, a palavra de Deus tem que ser entendida de uma forma exata e objetiva. Tem um pastor que eu sou apaixonado por ele, eu não vou dar o nome dele aqui, eu não seria ético, eu leio livros dele, assim por diante. Mas uma boa parte da ministração dele, eu tenho que pegar a caneta e papel, porque são tantas palavras difíceis, que depois eu tenho que ir no dicionário. Em nome de Deus, irmãos, mas
Isso para ele é uma naturalidade, para mim é uma anormalidade. Eu nunca gostei de falar difícil. E nós temos que ser muito objetivos na palavra de Deus. Porque se você pega a palavra de Deus, ele descobriu uma fórmula, e Jesus ele descobriu essa essência, de falar através de parábolas, para que as pessoas venham entender melhor. E muitas vezes a parábola te deixa em xeque. E por que te deixa em xeque? Porque não queremos entender. Amém? Para que eu não posso, você está com medo hoje, cara. Está assustando hoje? Em outra parte, ele nos fala que a verdade é a palavra de Deus. Quando ele falou com o Pai, com o nosso Pai, lá em João 17, ele diz: tua palavra é verdadeira. Olha o que eu vou falar assim: a palavra de Deus é verdadeira. Você que a transforma, muitas vezes, numa mentira. Show! Por que eu a transformo numa mentira? Porque eu não quero viver a verdade. E por que eu não quero viver a verdade? Porque quando eu digo que eu tenho que ser transformado, e toda transformação dói e machuca, eu vivo uma vida de hipócrita dentro das igrejas evangélicas. E aí eu não consigo encher os bancos que ficam vazios. Você é um agente de gerar pessoas para o reino de Deus. Existe uma responsabilidade na vida de cada um de vocês. Vocês trazem a igreja e eu trago. Vocês trazem e eu trago. E quando você vê o reino de Deus crescer. Amém? Quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando sobre uma vaga abstração resultante de um intenso pensamento humano. Quando ele falou a verdade, ele estava vendo algo além daquilo que possamos ver. Os matemáticos da USP, eles conseguiram provar através de uma equação que 0 é maior que 1. Mas que significado tem isso para a minha vida? Se Deus ele me deixou bem claro que 2 mais 2 continua sendo 4. Que tempo que eu vou perder achando que 0 é maior que 1? Então ele veio de uma forma muito clara, irmãos, sem rodeio, sem meditação, sem lógica ou de um debate. Jesus não veio para debater, Jesus veio para nos ensinar. Jesus não veio com uma hipocrisia, Jesus não veio de uma forma soberba, arrogante. Ele veio para nos transformar. Ele não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer que as pessoas escolheriam acreditar. Fala para o teu irmão aí, você acreditando em Deus ou não acreditando, ele vai continuar sendo Deus. Tem crente que acha que vai mudar Deus. Eu não quero ser desse jeito. Eu quero ser de outro jeito. Vai ser de outro jeito do inferno. Na casa de Deus tem que ser posicionado. Na casa de Deus tem que ser engrenado. É por isso que ele diz que a palavra de Deus ela é verdadeira, independente de eu concordar ou não concordar, de eu aceitar ou não aceitar, de eu obedecer ou não obedecer, de eu rejeitar ou não rejeitá-la. Ele não está preocupado com nada, meu irmão.
problema, o maior paradigma que existe quando um jovem sai do colegial e vai para a faculdade. Porque no colegial tem aquele professor que parece um professor de primária. Passa a lição na louça, explica 2, 3 vezes. Não entendi, professor. Professor, passa aí para o banheiro. Aí começa a ter alguns impactos quando ele entra no primeiro dia de aula. Chega um cara de camiseta lá para dar aula para ele, vai falar: é o seguinte, escreve isso, aquilo, outro, faz assim. Cadê meu professor que escrevia na lousa? E é esse tipo de impacto que nós temos quando você vai para a casa de Deus. Tem crente que se converte e quer morrer comendo papinha, meu irmão. Pastor me deu a paz. Pastor me deu o nível de perdão. Pastor é ruim. Pastor analisou minha cabeça. Crente de verdade tem que tomar cascudo, meu irmão. Porque cascudo endireita a vida de qualquer um. Esse negócio de pastor. Para aí, rapaz. Começa a criar a pessoa de uma forma animada, de uma forma fresca. E aí a pessoa nunca vai aprender a verdade. Eu ministrei hoje para as mães que estavam aqui. Os filhos hoje estão sendo criados com um paparico incrível, irmãos. Eu vi o Tchucanamã subir um muro ontem. Ele deu um passo, subiu muito rápido e pegou a bola lá no final. Vocês não conhecem o Tchucanamã, então não está vendo na igreja, cadê? E nós até brincamos, porque a garotada de hoje tem que subir o muro. Mas aperta o botão. Ele ficou olhando para o muro. Como se o muro fosse descer para ele. Aí os pais enfiam iPod, iPad e tudo quanto que é tipo de AI na vida. E quando o teu filho crescer, ele vai ser cheio de AI, meu irmão, porque ele não vai ter experiência nenhuma da vida. Não te entendendo? Só que o negócio do teu filho, para ficar quietinho, tem que assistir uma televisão. Só que a Bíblia no teu filho, meu irmão, e você vai ver quem vai ser a tua geração. Ensina o caminho do teu filho, é verdade. A palavra de Deus diz isso. Esse livro de Osés que nós lemos aqui, esse versículo fala sobre isso. Direção, posicionamento, comportamento diferente, atitude diferente. Mas não. Eu quero moleza. Fala para o irmão, a verdade não tem moleza. Ele não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer que as pessoas escolheriam. Mas naquele texto que nós lemos, lá de Oséias, Israel, presta bem atenção, meu irmão, na maior parte do tempo, não deu atenção à palavra de Deus e desobedeceu tudo o que era, ou melhor, tudo o que era falado para fazer. Israel era um povo desobediente. Eles passaram 70 anos de cativeiro na Babilônia. Sabe o que é 70 anos? Sabe o que é 70 anos? Sacode o irmão Benito do livro. Fala assim: é o que você vai ficar se você não se posicionar, né? 70 anos de cativeiro na Babilônia. Foi o período que os profetas eram usados para falar. Nesse período de 70 anos, sabe o que aconteceu? Naquele tempo eram feitos altares para adoração. E nesse período foi que surgiu as sinagogas, para que eles viessem a aprender o processo de oração novamente. A nossa vida só transforma através da palavra e através da oração. Oração não funciona sem palavra e palavra não funciona sem oração. Quando eu tenho os dois, eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia! Amém?
Pastor, mas eu não gosto de Espírito Santo de Deus. Então vai para macumba, que é o que vale muito Espírito. Eu gosto do Espírito Santo de Deus. Sou apaixonado por ele, meu irmão. E fala para o irmão, você é pobre de espírito. Mas pode falar para ele, você vê? Você é pobre de espírito. Essa palavra pobreza é sinal que você só tem um. Nós só temos o Espírito. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. Se tem como falar, eu sou rico em espírito, então ele tem luz, tem bombagia, tem Zé Pimenta, tem tudo que ele capeta. Nós só temos um Espírito. É o Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa, pastor, mas pobre é um cara pobre, não tem barreta. Não, isso. Eu conheço tantos ricos pobres. E conheço tantos pobres ricos. Porque quando nós falamos em pobreza, nós pensamos em dinheiro. E isso é uma forma errônea de pensar. Oséias 11, verso 2 ao 7. Vamos entender algumas coisas. Oséias 2 diz assim: Oséias 11, 2 ao 7. Mas quando mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos balaíns e queimaram incenso para ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou o Efraim a andar, tomando nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reduzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará o fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir o Altíssimo. De modo algum eles exaltam. Presta bem atenção, meu irmão. Existe um estudioso com o nome de David Seduelo, dizendo que Oséias veio, na verdade, para conclamar ou proclamar o segundo êxodo do povo de Israel. Israel já tinha saído do Egito pela primeira vez, mas depois aquele povo ele volta para o Egito novamente. Babilônia, preso, amarrado. Existem pessoas dentro da casa de Deus que estão vivendo no Egito ainda. Egito significa pornografia. Egito significa você olhar uma moça na rua e cobiçá-la, ou um rapaz na rua e cobiçá-lo. Isso é Egito que nós temos entre nós. Egito é você abrir na internet, ver uma moça lá e ter os olhos para clica nela, e você dá um clique lá no cursor. Isso é Egito que existe dentro da gente. Isso é a Babilônia que está dentro de mim ainda. Pode ser que tenha a segunda chance ainda, mas pode ser que não tenha mais a segunda chance. O Senhor está dizendo aqui que Ele nos escolhe. Isaías 53, verso 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Esse verso é para aqueles que querem. A pregação ela tem que vir cortando com espada. A pregação ela tem que impactar. A pregação, independente de quem está ministrando aqui, é a palavra de Deus que está sendo ministrada, irmãos. Não é porque é o pastor, pode ser qualquer um dos irmãos que ministra, porque a palavra é uma só. E nós precisamos entender por que o povo ele passa por todo esse processo de cativeiro. Durante o cativeiro, nesses 30 anos na Babilônia, o povo se distanciou do templo. Nessa distância que ele criou do templo, sabe o que ele separou do templo? Os profetas, os homens de Deus, eles criaram as sinagogas. Porque templo é sinal de sacrifício, e sinagoga é sinal de palavra de Deus.
Os judeus, irmãos, eles ensinam dentro das sinagogas. E a igreja do Senhor não é lugar de sacrifício, é lugar de pregar a palavra. Quantos estão entendendo? Mas hoje nós não queremos pregar a palavra. Nós queremos viver aquele mundo que se vende meia, vende cueca, vende lenço, vende camiseta, vende tudo. Estou nesse lugar como profeta de Deus. Deixa de ser idólatra, minha irmã. Deixa de viver uma vida de idolatria. O Senhor vive e vive para sempre. Não existe mais conexão entre eu e Deus, entre você e Deus. Você tem a linha direta dele. Saiba pedir, desde que você esteja totalmente posicionado na presença de Deus. O templo em Jerusalém era destinado a oferecer sacrifícios, mas as sinagogas destinavam-se a ouvir a palavra de Deus. Neemias e Esdras e os levitas seguiram a pregação de forma direta. Fala para o teu irmão, a verdadeira pregação tem que ser de forma direta. Não pode estar rodeio, irmão. Porque a palavra ela tem que ser direta. E toda coisa direta dói, machuca. E aquele jovem, o que ele fez? Lá em Neemias capítulo 8, verso 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: e leram um livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, e o escriba e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Irmãos, enquanto você ouvir a palavra e não dá vontade de chorar, não dá vontade de chorar, cara, tem um problema muito sério contigo. Você não quer ser transformado. E quando você ouve a palavra e você masca chiclete, não tem nada com chiclete, tá? Mas quando eu masco também esse troço. Tinha uma professora chamada Dona Antonieta, que falava que quando a gente masca, a gente fica meio burro, porque o cérebro ficava assim. Até hoje isso na cabeça. Então quem masca não está preocupado. Né? Você pode ver que quem masca está olhando para o mundo da lua. Não é pecado mascar chiclete. Mas o que acontece? Eles estavam preocupados, eles não choravam. Então, quem ouve a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, fala assim: tem algo me tocando muito estranho. Tem algo mexendo dentro do meu coração. E sabe o que é isso? É a verdade. Eu tenho um DVD, quem quiser depois interessado, pode pegar. Mas devolva, tá? É da igreja. Uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele ministra sobre o apóstolo Paulo. Primeira vez que ele trouxe essa palavra, todos os pastores, de uma forma unânime, foram para frente chorando. Sabe por quê? Era a verdade. É a verdade. Quando você está no colégio, na faculdade, seja onde for, quando você pega aquela matéria e codifica ela com facilidade e você consegue executá-la, não dá vontade de chorar de alegria, irmãos? E quando você não entende, não dá vontade de chorar de raiva? Não entendi. Que negócio difícil. Fala, teu irmão, não existe nada difícil. Existe um interesse ou desinteresse em aprender aquilo. Depois, na parte de Neemias diz: o povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor. Fala o teu irmão, esse dia é consagrado ao Senhor, meu irmão. Com isso, eles aplicaram a lei de Deus.
Talvez você não entendeu o que eu ministrei até agora. Eu estou aplicando a lei de Deus. Não é uma palavra que você vai sair daqui chorando, mas é uma palavra que você vai sair daqui codificando. Quantos entenderam? Esse mesmo versículo de Oséias, lá na parte C, versículo 9c, diz: porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Vamos repetir? Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Quando eu quero ser liberto de verdade, eu congrego, irmãos. Quando eu quero ser liberto de verdade, eu estudo. Quando eu quero ser liberto de verdade, eu ouço a palavra de Deus. Quando eu quero ser restaurado de verdade, eu preciso estar manuseando a palavra de Deus. Salmos no versículo 30, no capítulo 30, Salmo número 30, no verso 5, diz assim: porque a sua ira só dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fala, meu irmão, você está chorando? Você vai rir, meu irmão. E é um sorriso gostoso, sorriso de alegria. A mensagem da lei mudou a vida daqueles judeus, e a mensagem da lei pode mudar a nossa vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Neemias capítulo 8, verso 12 diz assim: então todo o povo se foi a comer e a beber e enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam a palavra que lhe fizeram saber. Passa os outros versos. Cadê? Neemias capítulo 8, verso 12. Verso 13. Ora, no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas na presença de Esdras, o escriba, para examinar a palavra da lei. 14. E acharam escrito na lei que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem cabanas durante a festa do 7º mês. Olha para o irmão e fala assim: meu irmão, você vai começar a morar como rei. Foi quando surgiram as festas das cabanas. É dia de festa, é dia de alegria, é dia de júbilo, desde quando eu obedeço a palavra de Deus. Até o dia de hoje, a verdade que é a palavra de Deus está mudando as nossas vidas, desde que eu me entregue ao Senhor Jesus, vivendo e aceitando esse processo de restauração, quebrando e desfazendo o cativeiro na minha vida. Muitas pessoas dentro das igrejas estão vivendo um cativeiro ainda. Pessoas que estão amarradas espiritualmente, pessoas que estão amarradas a antigos relacionamentos, pessoas que estão amarradas a empresas, pessoas que estão amarradas com maldições hereditárias, mas nessa noite pode ser quebrada através da palavra de Jesus. Eu quero que o louvor suba aqui. Coisas que eu preciso quebrar na minha vida. Esse povo, ele ficou cativo quantos anos? 70 anos. Mas eles ainda trouxeram essas arestas para as nossas vidas. Precisamos quebrá-las em nome de Jesus. Isso não é para qualquer pessoa, mas sim para os que querem viver uma vida transformada através do poder do Espírito Santo de Deus. Olha para o irmão e fala assim: nessa noite você pode vencer todos os obstáculos que
que o cativeiro trouxe a sua vida. Você pode ficar de pé? Precisamos vencer todos os obstáculos que os cativeiros eles trouxeram sobre as nossas vidas. Pastor, como é que eu posso vencer esses cativeiros? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sabeis, para que não sejam sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. O meu comportamento, presta atenção, as minhas atitudes errôneas, transmitirá uma mensagem negativa para os meus filhos. Talvez nós não entendemos por que os filhos têm determinados tipos de comportamento. É porque os filhos foram, ou melhor, os filhos eles nasceram antes de você ter confessado Jesus. Vocês podem ver que a geração que vai nascer agora dentro da igreja vai ser uma geração totalmente diferente. Porque nasceram aprendendo e ouvindo a palavra de Deus. Sabe o que os judeus fazem? Desde pequenininho, eles ensinam o livro da lei para as crianças. Os 5 livros que é o Pentateuco, o Alcorão. E aí eles aprendem. E aí tem uma palavra em hebraico que diz Shema, que significa ouça, ouve. Todo judeu conhece essa palavra Shema, significa ouve. Eu digo Shema nessa noite para ti. Ouve o que o Espírito diz à igreja. Eu preciso mudar. Irmãos, você que já andou todo esse tempo por esse caminho e não chegou a lugar nenhum, é o momento de você parar, retroceder um pouco e ver aonde você foi. Quantos estão entendendo? Durante a minha vida, se eu continuasse no caminho que eu vim andando, eu e minha casa não estaríamos servindo ao Senhor. Mas chegou um momento que Deus falou comigo e eu chama, ouvi o que Deus tinha para mim. Eu vou ensinar um Shema para os meus netos. Eu quero ter o prazer de ensinar um Shema para os meus bisnetos. Para que eles ouçam a verdade. Porque só a verdade pode libertar. Só a verdade pode transformar. Pode chegar. Você sai daqui com sede e fome de ler a Bíblia, pelo menos um versículo por dia. Independente que você não entenda, independente que você não compreenda mesmo o que quer dizer, não tem problema. Não tem problema. Você vai se alimentando e o Espírito de Deus vai te acrescentar. Amém. 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 Quantos querem ver esse Shema na sua vida? Aleluia! Quantos querem ser impactados pela presença de Deus? Quantos querem ser cheios de
Deus. Porque essa palavra me pensou para consolar, edificar. Meu irmão, eu preciso disso constantemente na minha vida. Eu preciso disso constantemente no meu ministério. Ah, teu é um novo tempo. É um novo tempo. Antes de orar pela tua vida, eu quero que você curva a tua cabeça por alguns instantes. Não adianta pregar, não adianta ministrar se não fazer apelo. O apelo não existe na Bíblia.